Olá! O programa Interage em Foco recebe a doutora Larissa Madei. Ela é radioterapeuta, membro da Sociedade Brasileira de Radioterapia, doutora em Ciências pela USP. Ela vai nos esclarecer os motivos que podem levar uma pessoa ao hábito de fumar. O cigarro e seus componentes têm mais de 4.000 substâncias nocivas. Olá, doutora, tudo bem? Tudo jóia, Lívia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Doutora, por que cigarros, charutos, cachimbo, fumo de rolo e rapé fazem mal à saúde? Obrigada pela chance de estar aqui conversando sobre um assunto que é tão importante, tão atual, que as pessoas já conhecem, já têm alguma noção sobre os malefícios do cigarro, mas ao mesmo tempo a gente vê que ainda existe muita gente que fuma e que ainda tem esse hábito, né? Primeira coisa a dizer que realmente não é só a questão de fumar o cigarro propriamente dito, são os cigarros e os outros derivados, né? Todas as formas de fumo, elas são prejudiciais à saúde de uma forma ou outra. E o que leva as pessoas a fumar, em geral, elas iniciam o hábito de fumar ainda precocemente, tá? Na adolescência, início da idade adulta, e a maioria porque acha que é bonito, porque está na moda, porque está ligado o hábito de fumar com a questão da liberdade, com a questão de, ou às vezes até de estar assumindo um risco, tá? Do que é proibido. Então, por isso que as pessoas ainda procuram esse hábito, né? Um péssimo hábito, infelizmente. Inclusive, a gente vê as campanhas publicitárias batendo em cima do cigarro em si, né? Então, as pessoas fazem essa alusão somente ao cigarro. Provavelmente porque a indústria, né, do cigarro ela é bem mais forte, né? Mas, na verdade, o que os estudos mostram é que todas as formas, inclusive a mais simples, aquele cigarro de fumo, o rapé, que é aspirado, mascar o fumo, tudo isso pode provocar várias doenças, né? No caso, como o cigarro atua quimicamente no organismo? Bom, através da fumaça do cigarro, a gente vai ter diversas, na verdade, milhares de substâncias que vão estar nessa fumaça e vão estar agindo quimicamente, assim, muito rapidamente, em torno de 7 a 9 segundos, você já vai ter a sensação de bem-estar que a fumaça do cigarro, através da nicotina, provoca, né? Ela é até mais rápida do que a cocaína, né? A fumaça do cigarro. E a nicotina, ela provoca uma liberação de várias substâncias que provocam bem-estar na pessoa, tá? E o interessante é que cada vez mais o organismo é como se acontecesse um nível de... A pessoa vai se acostumando àquele nível de nicotina e cada vez ela precisa de níveis cada vez mais altos, e aí a pessoa começa a fumar cada vez mais, né? Isso causa a dependência química e, na verdade, o tabagismo ele é considerado e é classificado como um transtorno psiquiátrico, tá? Sério? Sério, tá? Isso, assim, do ponto de vista de causar dependência, mas tirando isso, todas as substâncias que existem na fumaça, nós temos dezenas que são cancerígenas. Então, na verdade, o cigarro ele está relacionado com mais de 50 tipos de doenças diferentes. Tá? Então, se eu lhe perguntar especificamente o que causa a dependência química? É a nicotina. A nicotina. Inclusive, muitos estudos estão sendo feitos, principalmente pelas indústrias do cigarro, para tentar diminuir as concentrações de alcatrão e de várias outras substâncias que têm um poder maior cancerígeno, mas eles não procuram de forma nenhuma diminuir a nicotina, porque a nicotina é o que causa a dependência, o que segura o indivíduo no hábito, né? E o que eles querem é vender, então não tem sentido você diminuir o uso da nicotina, que é o que causa a dependência. Doutora, então se eu lhe perguntar, mesmo as pessoas sabendo dos malefícios que o cigarro provoca, né? Então, por que as pessoas ainda continuam a fumar,
a preferência do próprio cigarro? Boa, excelente essa tua pergunta, Lívia, porque assim, a gente tem muitos dados mundiais, mas a gente tinha muita carência de dados nossos, nacionais. E o Instituto Nacional do Câncer, que é o órgão do Ministério da Saúde, que dirige todas as políticas públicas, né, de tratamento, de controle do câncer, eles conseguiram finalizar uma pesquisa e publicaram em 2010 sobre o tabagismo no nosso país, o tabagismo no Brasil. E a conclusão da pesquisa eu acho muito interessante, porque ele fala que o hábito de fumar é um retrato da nossa sociedade e do desnível socioeconômico que a gente vive. O que eles viram é que quanto menor o grau de escolaridade da pessoa, tá? Quanto menor o nível socioeconômico do indivíduo, maior a chance desse indivíduo experimentar o cigarro e virar, né, um usuário do cigarro. E quanto maior o nível de educação, de escolaridade, menor a chance desse indivíduo ter o hábito do cigarro. Isso mostrando que realmente esse jovem de baixo nível socioeconômico é na verdade, o principal alvo das campanhas do cigarro, tá? E que não tem tanto acesso, ou pelo menos acha que, não sei, o que se passa exatamente na cabeça da pessoa, mas eu acho que ou não tem tanto acesso à informação, ou não discutiu exatamente isso, não vê isso no comportamento da família, e aí acaba porque o colega usa, porque é bonito, porque está ligado com uma forma de liberdade, ele já está sabendo, né, tomar a própria conduta ali na vida, capaz de fazer aquilo, e acaba se iniciando nisso aí. Mas é interessante que quando a pessoa tem de 7 anos ou mais de escolaridade, o nível de adolescentes e adultos jovens que fumam é muito menor do que quem tem 3 anos ou menos. A diferença é muito grande, mostrando que em países, justamente, essa é uma tendência não só no nosso país, mas em países em desenvolvimento. Né? Bom, então, nesse caso, a questão da falta de conhecimento por parte dos jovens de classe C, digamos assim, né? É o que tem levado esses jovens a buscar coisas não tão saudáveis. Provavelmente. Doutora, então, em sua opinião, a senhora citou agora há pouco em relação às políticas públicas, mas o que a doutora Larissa Madei poderia nos dizer, ou, na sua opinião, de que forma as políticas públicas poderiam contribuir de forma rígida no combate ao cigarro? É tão sério o problema do cigarro que ele é considerado como a primeira causa de morte evitável no mundo, tá? Então, hoje, estima-se para dias de hoje que o número de mortes seja em torno de 5 milhões de mortes por ano por causa do uso do cigarro. E se os níveis de consumo continuarem do jeito que eles estão hoje, as estimativas é que em 20, no máximo 30 anos, 2030 mais ou menos, a gente dobre esse número de mortes. A gente esteja mais ou menos de 8 a 10 milhões de óbitos ano no mundo inteiro. E o principal, assim, a maior parte desse número é em países em desenvolvimento, como o Brasil, o que é muito mais grave, muito mais sério, né? Mas, assim, do ponto de vista de educação, na minha opinião, tá? Eu acredito muito na questão da educação. Eu acho que determinados fatores, tipo cigarro e outras patologias de uso que são frequentes na população, eu acho que, assim, tinha que ter uma associação bem mais íntima entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, porque eu acho que era ali, na sala de aula, com aquela criança, adolescente, que você vai passando esse tipo de informação, que muitas vezes não chega através da família, não é? Do ponto de vista educacional. Então, eu acho que a escola, nesse momento, é o que talvez vá fazer a grande diferença. Ok, doutora. Bom, nós iremos ao intervalo comercial e voltamos já já com muito mais para você. Aguarde.
Conectação. Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa voltado com o objetivo de discutir com você, internauta, os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. Com abordagem simples e direta, permite a você um mundo de conhecimento e informação. Apresentado por Graciane Lima. Estamos de volta, retomando nosso bate-papo com a doutora Larissa Amadei. Doutora, existem outras desvantagens em ser fumante? Existem várias, né? A pessoa vai ter um cheiro característico, eu acho isso bastante desagradável, né? A roupa do fumante, o cabelo do fumante, a saúde bucal fica bastante comprometida. Estética, né? É o dente amarelado. Tem a questão do odor, né? E só para você ter uma noção, o cigarro, ele vai afetar desde o momento que ele penetra, então, desde a mucosa da boca, a mucosa do nariz, ele vai ser em parte deglutido. Então, eu vou aumentar toda uma gama de doenças esofágicas, gástricas, tá? Pulmonar, principalmente, todo o trato aéreo digestivo superior. Então, todo mundo é cansado de saber, e nas pesquisas mostram que a grande maioria das pessoas conhece a associação de câncer de pulmão com cigarro, mas não conhece que, na verdade, o cigarro, por onde ele passa, ele deixa um rastro, né? Então, como eu estava te falando, câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de bexiga, câncer de rim, por onde ele é excretado, fígado, por onde ele é metabolizado, tudo isso, até útero, até o câncer de útero, de colo uterino, tem uma chance maior de acontecer em pessoas fumantes do que em não fumantes, né? Então, é impressionante a gama de possibilidades que essa droga, na verdade, é capaz de fazer. É um negócio impressionante. E são uma das... a senhora acabou de citar, então, as doenças causadas pelo uso do cigarro. Eu estou te falando assim, entre as neoplásicas malignas, né? Mas se a gente pensar, no nosso país, assim como no mundo todo, as doenças que causam mais óbitos são as cardiovasculares, tá? E o cigarro simplesmente está relacionado com 50% dos infartos agudos do miocárdio. Então, 50% dos óbitos por infarto são em pessoas fumantes, né? Infartos e AVCs, que são os acidentes vasculares cerebrais. Depois vem as neoplasias, né? E se a gente pensar que a neoplasia que mais mata é justamente o câncer de pulmão. Nem todo fumante vai ter câncer de pulmão, mas quem tem câncer de pulmão, 90% é fumante. Então, é uma associação muito forte mesmo. Doutora, todo mundo tem um amigo que é fumante, né? Conhece alguém. Conhece, exatamente. Tem até alguém casos na família. E a situação do fumante passivo? Também é super interessante, porque se você também parar para pensar, num ambiente que tem uma pessoa fumante, a gente tanto vai ter a fumaça que é exalada pelo cigarro, pela ponta do cigarro em si, como a fumaça que ele vai exalar. Exato. Aquela que sai da ponta do cigarro é pior, obviamente, do que aquele que ele solta. Porque no que ele solta, ele já absorveu um monte de coisa, infelizmente, nele mesmo, né? Mas o fumante passivo, ele também está exposto a essa fumaça, com todas essas substâncias nocivas, tá? E ele também tem uma chance bem maior de desenvolver várias doenças do que de uma pessoa que nunca fumou e nem convive com o fumante, tá? Então, aquele indivíduo aquela mulher que não fuma, mas é casada com uma pessoa, o esposo é fumante, ou aqueles filhos de pais fumantes, né? E as crianças muito pior ainda, porque estão expostas desde uma idade muito precoce. Exato. a essa fumaça. Então, mais expostas, maior chance delas terem infecções de vias aéreas, né? Estados gripais, pneumonia, asma, né? Vários quadros alérgicos, e elas também têm uma chance maior de desenvolverem tumores, né, neoplasias malignas, do que crianças que não são expostas. Doutora, ainda batendo na tecla do fumante passivo, como a senhora acabou de dizer, a fumaça que sai da ponta do cigarro
ela é tão prejudicial quanto também aquela que é Exalada inalada. por ele. Pronto. Aquele que sai da ponta do cigarro é pior. Pior. Então, ele pergunta, nesse caso, em relação ao fumante passivo, ele tem a mesma probabilidade de desenvolver doenças Boa quanto o pergunta. fumante? Não, é menor. É menor, mas é bem superior à de que uma pessoa que não é fumante e não está exposta à fumaça do cigarro. Porque você pode pensar assim, poxa, eu nunca fumei. E por que eu estou desenvolvendo patologias próprias a de uma pessoa fumante? Porque você nunca fumou, mas você inalou a fumaça em função de uma pessoa que estava do seu lado. Então, num ambiente, aquela coisa de ter ambiente de fumante e ambiente de não fumante. Em ambientes fechados não existe, porque a fumaça, ela se distribui de forma igualitária. Não existe, é mais por uma questão mesmo de associar que você é uma pessoa que fuma, então você tem que ficar isolado, é mais até por uma questão social. Mas a fumaça em si, ela se dispersa, e mesmo que você esteja numa área de ambiente não fumante, e tiver pessoas próximas a você em outra área, mas tiver a mesma circulação de ar, você está exposto. Tá? Doutora, agora em relação à mulher grávida, quais são os riscos? Muitos. Aí nós temos tantas patologias que podem ser desencadeadas pelo cigarro na gestação, então gestações de alto risco, problemas com a placenta dessa mãe, né, desse feto, o bebê que nasce com baixo peso, mais baixo peso, né, então pode ter descolamento prematuro de placenta, e, enfim, ela pode ter várias complicações durante a gestação e no parto em função da fumaça do cigarro. E o bebê também pode se prejudicar bastante. Ou seja, são duas vidas em risco. É a dela e a dele, exatamente. Quais são os danos ao meio ambiente? Também um dado muito interessante que eu acho, né? Você vê que nessa indústria do cigarro, na verdade, matas inteiras são devastadas para poder queimar, fazer o preparo da folha, né, do fumo, da folha do fumo, né, que ela precisa ser tratada. Então, são matas inteiras que são devastadas para poder fazer o preparo dessa folha, né. Então, existe um cálculo que, se eu não me engano, para cada carteira de cigarro por dia que o indivíduo fuma, ele está, ao final, acho que de um mês, ele está derrubando uma árvore ou alguma coisa do gênero. Você está entendendo? Porque existe essa necessidade de ter fornos para preparo dessa folha, para preparo do cigarro, e quanto mais você consome, mais você está alimentando essa indústria, né, para fazer esse cigarro, e por aí vai. E isso, então, gera perdas para o país. Perdas para o país, sem dúvida. Mas, assim, a perda maior, né, são as doenças, o que o país paga para tratar as doenças causadas pelo hábito de fumar, né? A gente já falou das causas cardiovasculares, né, que é o infarto agudo do miocárdio, o AVC. Eu não tinha citado antes, mas tem as doenças que a gente chama de DPOCs, que é o enfisema crônico e a bronquite crônica, né, que também são doenças bastante debilitantes no indivíduo, que fazem com que o indivíduo fique, assim, do ponto de vista de trabalho, fique bastante comprometido, né, a capacidade de trabalho dele. E os tumores malignos, né, as neoplasias malignas. Então, o custo para a sociedade é altíssimo, muito maior do que se a gente tentasse evitar, né, o hábito. Tivéssemos políticas públicas melhor direcionadas e mais eficazes para evitar diminuir cada vez mais esse número de pessoas expostas à fumaça do cigarro. Por isso que é bom bater na tecla da consciência, né? Bem sabemos que o cigarro é prejudicial sim, ao meio ambiente, ao país, às pessoas, à sua vida. Por isso, consciência. Nós vamos ao nosso intervalo e voltamos já já com muito mais para você. Aguarde. Você pode já.
Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa focado na saúde, no social, na educação. Com uma linguagem clara e concisa, aborda várias temáticas, tendo como objetivo discutir com você sobre os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. A apresentação da Yancy Ebra. Você pode já! Exibida às segundas-feiras, a partir das 16 horas, aqui na TV Interaja. Espero você para batermos aquele papo descontraído e divertido. Não é por nada, é apenas porque você pode e você pode já. Conectação. Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa voltado com o objetivo de discutir com você, internauta, os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. Com abordagem simples e direta, permite a você um mundo de conhecimento e informação. Apresentado por Graciane Lima. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco do programa Interaja em Foco com o tema o cigarro. Doutora Larissa, agora há pouco, no bloco anterior, nós citamos a questão do fumante passivo. Mas, a fim de esclarecimento, o que é o tabagismo passivo? É justamente a pessoa estar exposta a essa fumaça exalada tanto pela ponta do cigarro como pela fumaça exalada pelo próprio fumante, né? Então, é você estar convivendo, seja no trabalho, seja no ambiente de casa, com um fumante. Então, está exposto a essa fumaça do ambiente, tá? Pronto, nas carteiras de cigarros a gente sempre vê fotos até chocantes, né? Frases também. Então, as imagens e frases de advertência nos maços de cigarro causam impacto realmente? Então, é muito interessante também essa pergunta. O Ministério coloca que sim, tá? E é por isso que eles mantêm, porque um número expressivo de pessoas que veem aquelas imagens acabam passando pela cabeça, se não uma vez, 2, 3, 10 vezes. Se ao longo do tempo acabam, né, de alguma forma, em algum momento aquilo ali pode tocar a pessoa, nem que não seja naquele momento da primeira vez que viu, mas ao longo de anos. Então, existe um número expressivo, se eu não me engano, em torno de 30% das pessoas que quando vêm pensam em parar de fumar, e ao longo do tempo esse número pode ir aumentando. Então, eles continuam colocando porque tem impacto, sim. Existem números e pesquisas que comprovem que essas imagens nos maços diminuem realmente o número de fumantes? Tem pesquisas mostrando que sim, que vale a pena, sim, manter, e é por isso que essa é uma das políticas que ainda se mantém, né? Mais ou menos há uns 12 anos atrás foi proibido, né, do ponto de vista de TVs, rádios, existirem propagandas alusivas, né? Quem tem um pouco mais de 30 anos lembra, era criança, mas via bastante propagandas na TV, propagandas do Marlboro. Não sei se é da sua época, mas é da minha. Então, tinha uma propaganda que era muito interessante, que lá nos Estados Unidos, então, ele era um cowboy que aparecia com sua vestimenta de cowboy, né, com seu chapéu, fumando um cigarro, um rapaz belíssimo e tudo. E depois de muitos anos, ele morreu de câncer de pulmão. Nossa. Então, nos Estados Unidos, foi vinculado uma propaganda mostrando ele, ao final, ele no começo da carreira, fazendo a propaganda do cigarro Marlboro. E depois, ele, infelizmente, vindo a óbito por causa de câncer de pulmão. Então, são De certa forma, foi uma trajetória. É uma do cigarro na vida trajetória, dele. exatamente. E tem se utilizado isso de forma positiva. Inclusive, as próprias campanhas publicitárias, né, como é o caso do cigarro, como é o caso das cervejas que colocam mulheres, né, enfim. Então, a senhora acha que, de uma certa forma, a própria mídia, ela influencia? Acho que porque é justamente isso, é beleza, é juventude, é liberdade, é diversão, é engraçado, né? Você tá na moda, se você fizer aquilo, se você beber aquela cerveja, você tá que nem aquele pessoal, e é exatamente isso a ideia que se passa, né?
Mas o cigarro, ele é uma droga lenta. A pessoa fuma e a cabeça do indivíduo que é dependente é aquela cabeça assim, não, se eu quiser parar de fumar, eu não preciso. Eu paro hoje, eu paro na hora que eu quiser. E não funciona assim. Ele não tem autocontrole. A maioria das pessoas não consegue sozinho, só pela força de vontade. Precisa de auxílio, precisa de terapêutica, medicamentosa, precisa de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque o cigarro, ele traz coisa positiva para a pessoa, então é muito difícil você desvincular daquilo. Doutor, então, no caso, o indivíduo que é fumante e ele decida parar, a que profissional ele deve recorrer, buscar essa ajuda? Então, o Ministério da Saúde, ele tem um programa nacional, né, que os indivíduos, teoricamente, têm que procurar o seu posto de saúde e lá vai ter profissionais, tanto médicos como enfermeiros e psicólogos, toda uma equipe, né, que vai estar pronta para estar ajudando essa pessoa de todas as formas possíveis a estarem largando o cigarro. Mas muitas vezes não é fácil não, tá certo? Então, daí que vem a importância também da família ajudar. Também. E principalmente o indivíduo querer. Porque eu acho que primordialmente parte da pessoa a decisão de querer parar, né? Porque quando a pessoa quer, uma parte do caminho foi trilhada. Então, ele vai buscar ajuda e existem meios para acontecer esse auxílio de uma forma mais fácil, menos traumática para a pessoa. Porque eu sou uma profissional de saúde que lida com pacientes oncológicos. Então, o que eu observo muitas vezes são pacientes que fazem tratamento e não conseguem, estão em vigência de tratamento e não conseguem parar de fumar. Né? Ok. Doutora, gostaria de agradecê-la mais uma vez, com certeza um bate-papo muito esclarecedor, né? Deixo o espaço aberto para que a senhora faça suas considerações finais e fique à vontade. Obrigado, Lívia. Então, assim, acho que a mensagem final realmente é que o cigarro é uma das piores drogas que eu conheço, assim, que causa diversos malefícios à saúde e que não vale a pena. Se você tem amor à sua vida, tente parar o cigarro, largue o cigarro que você vai ganhar muito em qualidade de vida e na sua saúde. Obrigada, Obrigada. doutora. Chegamos ao final do nosso programa. Essa foi mais uma realização da TV Interaja. Essas e muitas outras reportagens você acompanha aqui. Acesse institutocaetano.com.br. Até a próxima!